Vida Saúde. Oferecimento. Santa Casa Olhos, Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz. Olá, uma ótima tarde para você. Já estamos no ar com o programa Vida Saúde. Agradecemos a sua companhia no norte de Minas, sul de Minas e zona da Mata Mineira. Fique com a gente, aqui você confere sempre entrevistas com assuntos relevantes que focam na sua qualidade de vida. Como está o seu emocional? Você está conseguindo lidar bem com a pandemia? Está estressado? Notou que não está conseguindo dormir bem durante a noite? Pois é, cuidado. A sua saúde mental pode estar abalada por causa desse período que ainda estamos vivendo. Para falar sobre esse assunto e tentar ajudar você que se identificou com os problemas que citei aqui, eu converso agora com o psiquiatra Maurício Nisa, da qual eu dou boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa e poder trazer, e levar para as pessoas um assunto tão importante como a melhor qualidade de vida e saúde mental. Ótimo. Bom, de que maneira que a pandemia impactou a saúde emocional das pessoas, doutor? Olha, são várias as formas, Como a pandemia causou uma grande alteração na maneira e na qualidade de vida das pessoas de uma forma muito ampla, abrangente. Mas eu diria que talvez a mais importante é o estresse que causa. Nosso corpo é preparado para lidar com o estresse. A gente lida com o estresse fazendo adaptações às circunstâncias adversas. Isso é a capacidade de lidar com o estresse. É normal quando é pontual, quando é circunscrito. Quando esse estresse ele é prolongado, quando ele é demorado, aí já começa a causar transtornos, E aí começa a ser disfuncional, já deixa de ser adaptativo e passa a ser desadaptativo. Ok, agora o próprio paciente, conseguiu identificar que algo mudou? Olha, quando são sintomas iniciais é bastante difícil, sabe? Geralmente, assim, o mais comum é que não. As pessoas não identificam. Às vezes até em situações relativamente mais avançadas ainda não identificam que tem sintomas. Quando já são graves os sintomas, quando esses sintomas já são desadaptativos, ou seja, causam uma disfunção, uma incapacidade de elaborar bem no trabalho, na vida social, na vida pessoal, aí sim, aí ela identifica que alguma coisa está errado e procura ajuda. Ok. Que sintomas são esses? São sintomas muito diversos, porque a gente tem que pensar que a situação que a gente está lidando numa circunstância de pandemia é a situação de um estresse prolongado e que esse estresse prolongado vai ser gatilho ou causador de alterações emocionais nas pessoas. Esse estresse prolongado pode causar, eu diria, vamos colocar dessa maneira, 3 circunstâncias diferentes. Vamos imaginar uma pessoa que nunca teve um transtorno mental, mas ela tem uma predisposição genética. Por exemplo, para esquizofrenia, para transtorno bipolar, para transtorno obsessivo-compulsivo. Ela já tem essa predisposição genética, mas nunca teve sintoma. O que acontece é que, numa situação de estresse prolongado como a pandemia, esse estresse, a pandemia, funciona como um gatilho para disparar o início dos sintomas da doença. Então essa é uma situação. Uma pessoa que tem uma predisposição, não tinha sintomas até então, e que passa então a ter sintomas por causa da pandemia. A segunda situação é aquela pessoa que tem um transtorno, como eu falei, de depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, transtorno bipolar, qualquer que seja. E já estava tratado, já estava num quadro equilibrado, ou seja, já estava estável e assintomático. Mas aí vem a pandemia e nessa circunstância de estresse prolongado faz uma recrudescência, reativa aquela doença que já estava equilibrada e tratada. E essa é a segunda situação. E a terceira situação vamos colocar o seguinte, é aquela situação da pessoa que não tem nenhuma predisposição a nenhum transtorno psiquiátrico, não tem nenhum sintoma, nunca teve nenhum sintoma, e o estresse prolongado causa um problema psiquiátrico.
Geralmente, nessas situações, o que a gente vê são mais sintomas ansiosos e depressivos. Ótimo. Doutor, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esse assunto e tirando outras dúvidas, mas antes nós vamos para um recadinho. A vida é feita de emoções que passam por nossos olhos, por isso o cuidado deve ser constante. A Santa Casa Olhos Oftalmolaser é referência em oftalmologia. Consultas, exames, procedimentos a laser e cirurgias. Ambiente agradável e tecnologia de ponta para cuidar da sua saúde ocular. Olha, gente, a Santa Casa Olhos Oftalmolaser tem o que há de mais moderno para a sua cirurgia refrativa ou de catarata. São mais de 40 convênios disponíveis. Conheça a unidade do Medical Center na Avenida José Corrêa Machado, número 1858, no bairro Melo, 12º andar em Montes Claros. Ligue ou agende sua consulta pelo WhatsApp agora mesmo. O número é o 38 3224 8800. Santa Casa Olhos Oftalmolaser. Ver a vida mais feliz. Recadinho dado, daqui a pouquinho a gente continua a nossa entrevista com o psiquiatra Maurício Nisa, mas é já, depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde, recebendo aqui o psiquiatra, o Dr. Maurício Nisa, tirando todas as dúvidas sobre o emocional das pessoas na pandemia. Agora, a nossa próxima pergunta é o seguinte: qual que é o momento certo de procurar a ajuda de um especialista, doutor? Realmente essa é uma dúvida que as pessoas têm, né? Quando procurar ajuda, em que momento será que o que eu estou tendo é alguma coisa que precisa de alguma orientação ou vai passar simplesmente? Eu diria o seguinte: se você está percebendo algum desconforto, é porque está na hora de procurar ajuda. Então, sempre estar atento, né? Se conhecer e ver o que está... Quando os sintomas são leves, moderados, de maneira geral, a pessoa nem sequer percebe. Ela nem percebe que está tendo sintomas. Ok. Agora, quando o paciente chega no consultório, qual que é o primeiro passo? Olha, o que eu digo sempre é o seguinte: eu acho que o primeiro passo começa até antes de chegar ao consultório. O primeiro passo, na verdade, eu sugiro sempre que as pessoas, em casa ainda, peguem uma folha de papel e anotem tudo aquilo que estão sentindo. Porque é muito comum, muitas vezes, as pessoas chegarem no consultório e esquecerem de relatar situações importantes, né? Então, a primeira coisa, eu diria o seguinte: faça anotações, pergunte para pessoas próximas o que tem percebido no comportamento dela, no emocional dela, o que acha que é relevante de conversar com o profissional, e tome nota disso, porque isso faz o atendimento ser muito mais produtivo. Agora, como que é feito aí o tratamento? Sim, o tratamento vai depender de qual é o problema que surge. Como eu disse, tem aquelas 3 situações em que pode acontecer os sintomas. Pode haver sintoma em quem não tinha e passa a ter, pode acontecer sintoma em quem já tinha problemas e recrudesce, ou pode ser causado, né, pelo estresse da pandemia. Isso vai desencadear quadros de depressão, quadros de ansiedade, pode recrudescer pessoas que estavam já estabilizadas de quadro de esquizofrenia, de transtorno bipolar, dependência química, alcoolismo. Todo tipo de situação pode surgir. E o tratamento vai ser referente a qual é a circunstância, a situação que o paciente aparece, as mais diversas, todas. Certo. E é necessário o uso de medicamentos? Então, é a mesma coisa, depende de qual é o quadro. Né? Depende de qual é o quadro. Hoje nós dispomos de muitos tipos diferentes de terapia. Né? Existem medicamentos, sim, sem dúvida, mas existe psicoterapia, existe terapia de estimulação magnética transcraniana, existe terapia com infusão de ketamina, hoje nós temos um leque muito grande de opções terapêuticas modernas e muito eficazes. Ótimo. Agora, doutor, e as crianças também tiveram aí o emocional abalado nesse período? Sim, as crianças tiveram um estado emocional bastante alterado, porque, enfim, teve toda a sua rotina, amigos, colegas, modificados assim por um período longo. Geralmente, entre as crianças,
o que a gente observa são sintomas mais de irritabilidade, inquietude, muita ansiedade, mas também sintomas depressivos. Isso é o mais comum de observar em crianças, né? Agora, e os idosos? O cuidado deve ser maior? Eu acho que o cuidado deve ser tão importante quanto qualquer pessoa que o precise, né? Os idosos também. Os sintomas com os idosos costumam ser um pouco diferentes do que com crianças. Geralmente são quadros mais depressivos, são quadros que dependem de um tratamento mais um pouco mais demorado, tem uma resposta um pouco mais lenta do que geralmente crianças ou adultos jovens têm. E idosos têm um risco bastante maior de suicídio. Então, essa é sempre uma atenção muito especial que tem que ser dada nessas situações. Ok. Partindo do pressuposto, então, que a pandemia continua, os familiares, de que forma aí que eles podem ajudar essas pessoas que estão sofrendo? Os familiares sempre podem ajudar. Eu acho que o primeiro ponto é estar atento para a possibilidade de que qualquer pessoa possa vir a desenvolver sintomas emocionais. E caso perceba, não menospreze isso, porque quando se fala em matéria de comportamento e estados emocionais, aqui não vale aquele ditado onde cão que ladra não morde. Cão que ladra, morde. Então, assim, se a pessoa está queixando, está falando de pensamentos de morte, se a pessoa está está pensando que a pessoa está isolada socialmente, está com sintomas ansiosos, se aproxime, converse, escute, seja empático, porque essas pessoas não costumam se manifestar espontaneamente. Então, os familiares têm que estar atentos a isso. Muito zelo e cuidado, né, na hora Exato. dessa abordagem. Exato. Agora, doutor, quero aproveitar e perguntar, os profissionais de saúde, muitos tiveram aí o emocional abalado. Nesse caso, como lidar com quem, na verdade, está acostumado a cuidar? Pois é, de fato, né, uma situação realmente assim complexa, porque quem ficou exatamente a população mais afetada com o estresse emocional foi exatamente a população dos profissionais de saúde. E principalmente dentro desse grupo, os enfermeiros, particularmente muito intensamente expostos à situação da pandemia. Hoje já existe algum conhecimento, já bastante pesquisa, muito estudo avançado em todo o mundo fazendo pesquisas, mas você imagina isso nos primeiros meses, quando não sentia conhecimento nenhum, era simplesmente uma exposição constante e um cansaço exaustivo. As pessoas os profissionais usavam máscaras até se ferir no rosto, até ficarem machucados, de tanto usar equipamento EPI, equipamento de proteção individual. Os médicos também teve, enfim, uma situação difícil, porque aqueles profissionais com mais de 60 anos de idade e aqueles que tinham comorbidades conhecidas, como diabetes e hipertensão, tiveram todos que se afastar do atendimento, o que sobrecarregou demais aqueles profissionais que ficaram atendendo. Então, a gente muitas vezes já tem em vários lugares equipes restritas. Você imagina essa equipe ainda mais diminuída e com um volume de trabalho absurdo. Aí também sofreram muitos fisioterapeutas, profissionais psicólogos também, acompanhando todo esse atendimento. Todos os profissionais de saúde sofreram bastante. Doutor, quero agradecer sua participação aqui no nosso programa Vida Saúde, né? E com dicas tão importantes para que todos nós cuidemos da nossa saúde emocional, né? Eu é que agradeço, é um prazer muito grande. Nosso programa fica por aqui. Quero agradecer ao carinho da sua audiência e, claro, né, te chamar para sempre nos acompanhar aqui na tela da Rede Mais Record TV. Até o nosso próximo programa. Vida Saúde. Oferecimento. Santa Casa Olhos, Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz.